Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TVA. A partir deste momento, nós começamos a cobertura da segunda edição do Alesc Itinerante de 2025, direto de Mafra, no Planalto Norte. Está aqui comigo meu colega, também jornalista, Marcelo Espinosa. Marcelo, friozinho aqui em Mafra, né? 12 graus, muito bom dia para você também. Bom dia, Paulo, bom dia a quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao programa Conecta e a toda a programação da TVA, não só pelo sinal aberto disponível em Florianópolis e também em Blumenau, mas pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa disponível ali 24 horas para você. E também acompanhar pela rádio UDESC, que também transmite a nossa programação, e pelas nossas redes sociais. Marcelo, vamos dar uma voltinha pelo plenário aqui, né? Porque a Alesc saiu de Florianópolis, saiu da sede do parlamento, a gente está mostrando aí a estrutura, toda a estrutura montada para começar aí as reuniões das comissões, também as reuniões das sessões ordinárias. Os deputados vão estar por aqui debatendo os assuntos mais importantes para Santa Catarina, para o desenvolvimento do nosso estado e também para o desenvolvimento aqui da região norte de Santa Catarina. Daqui a pouquinho, inclusive, tem uma coletiva de imprensa com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, junto com os integrantes da bancada regional do norte do estado. Bastante importante essa aproximação, né, Marcelo, que o parlamento catarinense faz com a sociedade, tirando justamente do centro do poder, digamos assim, lá de Florianópolis, e trazendo para o interior do estado essa estrutura para as pessoas conhecerem como que funciona também o trabalho da Assembleia Legislativa. Exatamente, Paulo. Como você disse no começo, é a segunda edição de 2025, mas o programa Alesc Itinerante ele foi iniciado em 2024, no ano passado, em comemoração aos 190 anos do Parlamento Catarinense. E no ano passado nós tivemos 5 edições nas 5 macro-regiões do estado de Santa Catarina. Esse ano, o presidente Júlio Garcia, que assumiu a presidência agora em fevereiro, optou por manter o projeto Alesc Itinerante, o programa Alesc Itinerante, e foi aprovada uma resolução no começo do ano que manteve para mais 5 macro-regiões, só que em municípios diferentes dos que foram realizados no ano passado, as edições do Alesc Itinerante. Tivemos no mês de junho lá em São Miguel do Oeste, pela região oeste, o Grande Oeste. Agora estamos no Planalto Norte, em Mafra, como parte da bancada regional do Norte, o Norte Catarinense, e ainda esse ano, Paulo, teremos aquela edição de Balneário Camboriú, no mês de outubro, para os municípios do Vale do Itajaí. Bastante importante para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e também pela programação da TVA é que toda a sociedade ela pode participar, né? Inclusive as próprias entidades da região norte do estado foram convidadas a participar dessa edição do Alesc Itinerante, vão ter voz aqui durante as reuniões das comissões, vão poder falar também na tribuna durante as sessões ordinárias, justamente para dar essa oportunidade dessas entidades se aproximarem mais do Parlamento Catarinense, Marcelo. Nós tivemos como um dos grandes diferenciais desse programa Alesc Itinerante nessas edições já realizadas, justamente essa questão da presença dessas entidades que são definidas pelos integrantes, pelos deputados membros da bancada regional, aqui no caso a bancada regional do Norte, e só nesta edição aqui de Mafra já estão previstas 30 apresentações, serão 15 entidades hoje na sessão plenária que acontece às 14h e mais 15 amanhã na sessão a partir das 14h também. Lembrando também que nós teremos durante as reuniões das comissões, e serão 8 reuniões de comissões aqui em Mafra, a apresentação também de entidades, escolas, instituições beneficentes que vêm aqui não só apresentar o seu trabalho para os deputados e para a comunidade, mas também fazer reivindicações. Marcelo, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa como que funciona, como é o funcionamento do Parlamento Catarinense, porque todo projeto que entra, né, protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele precisa seguir um trâmite burocrático. E esse trâmite burocrático ele começa a partir da indicação da mesa diretora, né, a partir da secretaria da mesa diretora, para seguir para as comissões. Essas comissões que fazem a primeira análise técnica desses projetos. Isso, e as comissões, a exemplo do que acontece lá no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, também se reúnem aqui na cidade de Mafra durante o plenário, durante a Alesc Itinerante. Serão 8 comissões, 3 hoje pela manhã e mais 5 amanhã. Esses projetos que vão ser deliberados tanto hoje quanto amanhã, alguns deles podem vir para votação ainda na sessão aqui em Mafra. Serão 2 sessões para votações de projeto. Uma hoje a partir das 14h e outra amanhã, quarta-feira, a partir das 14h. Alguns desses projetos ainda vão depender da passagem por outras comissões. Porque, como o Paulo disse, existe uma espécie de regimento, né? Existe um regimento,
modo de fazer, um manual de instruções que determina quais comissões vão passar cada projeto. Algumas passam por 2, outros passam por 3, outros passam por 5, e elas vão ser analisadas hoje aqui durante as comissões. São 8 comissões que vão se reunir hoje aqui em Mafra. É bem interessante acompanhar esse trabalho aqui de perto, né, porque muitas pessoas, né, Marcelo, não têm inclusive a oportunidade de se dirigir até Florianópolis, até a capital do estado, até a sede do Parlamento Catarinense, para acompanhar de perto esse trabalho, até um trabalho de bastidores. Então, essa é uma oportunidade de conhecer justamente o funcionamento da Assembleia Legislativa, a Assembleia mais perto dos catarinenses, mais perto da população, onde a população, inclusive, tem a interação com os parlamentares da região, né? Ali no Palácio Barriga Verde, por exemplo, é muito difícil o deputado, por exemplo, conseguir atender todo mundo. Aqui, às vezes, o cidadão encontra o deputado, consegue abordar e conversar com ele. Marcelo, vamos então agora ao vivo para a coletiva de imprensa com o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa e também a comissão, a bancada do Norte aqui de Santa Catarina. Coletiva de imprensa começando nesse momento. Sequência à nossa programação, estão conosco aqui os deputados que representam a região Norte, que compõem a bancada regional Norte, deputado Antídio Lunelli, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Fernando Crelli, deputado Dr. Vicente Caro Preso e o nosso deputado Adilson. E o deputado Sargento Lima deve estar chegando também. Então, nós vamos fazer essa coletiva, depois tem a reunião da bancada que vai tratar das prioridades. Eu queria propor a vocês que eu pudesse responder a primeira pergunta, e depois cada pergunta fosse dirigida a cada um dos integrantes da bancada do Norte, porque, primeiro, para que todos participem, segundo, porque eles conhecem melhor a realidade da região, e assim a gente torna a entrevista mais movimentada. E eu permaneço à disposição de todos ao final para que possa prestar qualquer esclarecimento e me disponibilizo para ter continuidade aqui, e nós estaremos entre hoje e amanhã, o dia todo também, aqui à disposição. Tem um recado da nossa área de comunicação e depois podemos começar. Bom dia, um recadinho aos colegas da imprensa. Quem quiser fazer pergunta, é só sinalizar com as mãos que a nossa equipe leva o microfone até vocês. Essa coletiva está sendo transmitida pela TVA e pelo YouTube, para quem estiver em casa possa ouvir as perguntas. Ok? Muito bem. A primeira pergunta para o presidente Júlio Garcia. Presidente, qual a expectativa do parlamento para os debates aqui nessa etapa do Alesc itinerante em Mafra? Olha, exemplo do que já aconteceu nas sessões anteriores do Alesc itinerante, essa iniciativa que foi do presidente Mauro na gestão passada e que deu muito certo. O ponto alto da Alesc itinerante, em todas as edições que nós participamos, e eu tive a oportunidade de participar de todas, o ponto alto foi a participação da comunidade no projeto. Então, a nossa expectativa é exatamente essa, que nós tenhamos uma participação efetiva, possamos ter essa interação, de modo especial, com a bancada que representa a região no parlamento, e que, a partir dessa interação, a partir dessa participação, dessa troca de ideias, nós possamos também subsidiar o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. Portanto, resumindo, a nossa expectativa é de uma grande participação, a exemplo do que aconteceu nas outras edições do Assembleia Itinerante. Presidente, Ângelo, Jornal Diário do Planalto, Canoinhas. Talvez seja meio prematuro, mas eu não podia perder essa oportunidade de pedir para vocês. Nós estamos agora na fase do anteprojeto da SC 120, que vai ligar Canoinhas, Bela Vista, Irinópolis a Timbó Grande. É uma estrada de quase 100 anos que está aberta, uma estrada de chão em precárias condições. Caçador já tomou a iniciativa de fazer entre Caçador e Timbó Grande. A nossa região está fazendo agora, eu acompanhei a comitiva que fez todo o trajeto dela durante a semana passada. E é uma sementinha que está nascendo agora, mas eu queria contar com a força da bancada do Planalto Norte de Santa Catarina, porque é prioridade de Canoinhas, Bela Vista, Irinópolis e Timbó Grande essa estrada. Mais de 200 caminhões passam carregados todos os dias, né? É uma estrada que vai custar na faixa de 500 milhões de reais, eu sei que é muito dinheiro, mas se a gente não sonha, a gente não acorda para a realidade. Então, acredito que vamos poder contar com a força da nossa bancada e nós só dependemos de vocês e do nosso governo do Estado.
Vamos organizar de lá para cá. A palavra ao deputado Antídio, para responder essa pergunta. Agora me pegaram. Mas certamente que, dentro dos programas do governador Jorginho Melo, né, certamente, como o nobre colega aí já colocou, que é um investimento muito grande, mas é uma semente que nasce e certamente também o governador dará continuidade dentre todos os projetos que tem tido, como Estrada Boa Rural, né? Mas acreditamos que deverá também de acontecer este. Bom dia, deputados. Bom dia a todos. Gostaria de dirigir a minha pergunta ao deputado Dr. Vicente, enquanto coordenador da bancada do Norte. Me chamo Cadu Reis, sou repórter da Rede de Notícias Acaerte. Nós tivemos nessa legislatura o advento da oficialização das bancadas regionais que passaram a fazer essa atuação mais específica. E queria perguntar ao senhor, enquanto coordenador, quais têm sido os focos de atuação da bancada e também aquilo que deve ser discutido dentro de instantes nessa reunião. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente, meus amigos deputados, componentes da bancada Norte e Nordeste. Nós escolhemos, até a pedido da instituição Alesc, uma prioridade para todas as 3 associações, Amvale, Ampla Norte e Amunesc, que foi a realização da Serra Dona Francisca. Todo o esforço, a pedido do presidente da Alesc, foi dirigido de uma maneira de comunicação para que essa obra ela fosse realizada e terminada. Então, essa é a obra prioritária de toda a nossa bancada. É lógico que existem desafios, principalmente aqui no Planalto Norte, como o término das obras do hospital aqui em Mafra, São Vicente de Paulo, e também da SC 477, que está prestes a ser inaugurada, uma obra de 50 anos, toda pavimentada em concreto, que vai ligar a BR-116 à BR-280, passando pelo município de Major Vieira. Então, tem várias obras importantes, mas, assim, o apoio dessa reunião é justamente ouvir as lideranças. Tem detalhes que são importantíssimos para cada um dos deputados aqui presentes, e é um braço estendido da Alesc para ouvir as várias manifestações que a gente vai encontrando no corredor, em reuniões, e também de uma maneira pessoal. Acho importante essa reunião porque, além dessas prioridades de obras em si, do governo do Estado, nós temos uma que nos absorveu bastante preocupação, que foi o término, ou o início, o início de realizar, talvez depois da Serra Dona Francisca, na BR-280, que no trecho da 101 até o Porto São Francisco, nós tivemos um contato na semana passada com o ministro Renan Filho, que nos, não vamos dizer prometeu, mas ele calculou que até a metade desse próximo semestre, os projetos de 17 dos 37 quilômetros estariam prontos para licitação e que corre risco de que antes do final do ano a gente possa ver o primeiro quilômetro sendo asfaltado dessa obra. Essa obra demanda uma atenção toda especial, e quem vem de São Francisco, de caminhão, até Jaraguá do Sul, até a BR-101, não raramente leva 3 horas e meia, 4 horas, um trecho que normalmente tomaria 1 hora, 1 hora e 15 no máximo. Então, é um gargalo para a região, e acredito que todos os deputados aqui, eles estão preocupados muito com essa obra, que na realidade é uma BR. Mas o povo, em geral, ele reclama, presidente, reclama de nós, que estamos no dia a dia, na ponta, ouvindo as pessoas. Eles não fazem comparar, isso aí é coisa de senador e deputado federal e tal. Os caras não querem nem saber.
Se você é representante, você tem que se preocupar com essa situação. E fica esclarecido, né, que nós tivemos um café da manhã na semana passada, durante uma comemoração de inauguração de um trecho da BR-470, e fizemos essa solicitação, pressão, e deixamos ali e ouvimos coisa boa. Então, está valendo a pena. Obrigado. Aqui. Chegou também o deputado Sargento Lima, seja muito bem-vindo, bom dia. Próximo. Ednei, da NDTV Record e Portal J+. Ainda dentro da pergunta do colega, queria saber de vocês se existe uma minuta de projetos regionais que vão ser discutidos nas comissões, nessas reuniões que vão acontecer agora pela manhã, e se sim, quais são as principais? Se o deputado Fernando puder responder, por favor. Deputado Fernando. Muito bom dia. Bom dia, presidente, todos os deputados, toda a imprensa. Então, a bancada regional, ela teve algumas prioridades, porque muitas vezes nós íamos de forma isolada até o governo do Estado fazer solicitações e os questionamentos, os pedidos isolados, eles tinham muitas dificuldades de serem contemplados, porque 40 parlamentares, cada um com pedido, fica um tanto difícil. Quando foi feita a criação da bancada do Norte e tive a oportunidade de ser o coordenador, colocamos algumas prioridades. Foram 4, 5 prioridades. Não aumentamos tanto até que a gente pudesse contemplar as prioridades que a gente havia colocado. Então, em primeiro lugar, a gente colocou a Serra Dona Francisca. Já tivemos um avanço significativo, o início das obras da área de escape da Serra, algo que, infelizmente, chamado há algum tempo de Rodovia da Morte, a Serra da Morte, porque perdemos muitas vidas ali. E, com isso, a gente conseguiu, com insistência da bancada do Norte, que o governo atendesse esse pleito e a gente conseguisse uma obra de 35 milhões de reais. Além disso, a SC 477, rodovia ligação a Canoinhas, era um pedido antigo da população, que a gente conseguiu avançar também através de pressão da bancada do Norte. Nem tudo é carinho, muita coisa é pressão, e a bancada do Norte acabou avançando por esse lado. Na saúde, nós tivemos aí, através de um trabalho da bancada do Norte, um aporte interessante para o Hospital São José, em Joinville. Também temos essa prioridade aqui em Mafra, da ampliação do Hospital de Mafra, que atende todo o Planalto Norte Catarinense e serve de retaguarda para a região da Amunesc, a região da Anvale. Nós temos uma grande dificuldade. O que ocorreu na Covid foi um fato que demonstrou a importância de termos hospitais de retaguarda. Mafra, Canoinhas foram retaguarda para a gente. Então, esses pleitos que a gente trouxe lá atrás, a gente continua defendendo. Conversávamos, pela coordenação do deputado Vicente Caro Preso, que não adiantávamos trazermos mais pleitos se não terminássemos aqueles que nós tínhamos avançado. E um dos que já começou e está finalizando também é o acesso a Itaiópolis, um acesso importante. Uma empresa havia vencido uma licitação no passado, essa empresa acabou abandonando a obra, nós ficamos praticamente onde tinha asfalto, nós ficamos em poeira e lama durante um período muito grande, onde foi feito toda a fresagem e foi deixado sem a requalificação e sem a repavimentação. Com isso, a bancada do Norte foi até o governo, foi até a Secretaria de Infraestrutura e conseguiu avançar também. E daqui a pouquinho, às 9 horas, nós teremos uma reunião da bancada do Norte para priorizarmos também mais alguns temas, porque alguns já foram ultrapassados, SC 477, acesso a Itaiópolis, Serra Dona Francisca. Então, quando vai saindo alguns, a gente vai incluindo outros. E, nesse caso, a partir das 9 horas, a gente vai começar a dialogar e discutir para colocarmos mais 2 ou 3 pleitos aí da nossa região. E aproveitar rapidinho para fazer um convite para todos vocês. Entre hoje até sábado, nós temos aqui em Canoinhas e Três Barras o micro-regional da Olimpíada Estudantil Catarinense, que está acontecendo o maior evento da região, inclusive atende a Amunesc e Ampla Norte, e todos estão convidados a participar lá de 14 a 16 anos a modalidade. Bom dia, deputados. Camila Levien, da TVAL. Eu gostaria de perguntar para vocês em relação às pautas que vão além da infraestrutura. Qual vocês pontuam que são os assuntos que devem ser os mais importantes em debate nessa LESC itinerante? Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Gostaria de antecipar a todos aqui um grande movimento que nós lançaremos aqui na Assembleia Legislativa. Depois de vários estudos que fizemos, uma reparação histórica precisa ser feita aqui na região do Planalto Norte e Planalto Serrano, mais especificamente a região atestada pelo conflito do contestado.
Nós temos no país regiões que são abastecidas com benefícios fiscais federais e que nós, ao longo dos anos, não tivemos esse mesmo benefício, essa mesma visão do governo federal. Por décadas, a região sofreu as consequências, e historicamente isso é comprovado, que regiões que passam por conflitos armados têm mais dificuldade de desenvolvimento do que outras regiões. E nós vamos apresentar aqui os dados mostrando que a faixa onde se encontra as cidades com menor IDH do Estado, ela coincide e muito com a faixa de onde foi o maior impacto do conflito do contestado. A partir disso, a nossa moção, que parte da nossa iniciativa, mas com certeza terá o abraço dos nobres colegas, um movimento de assembleia, solicitando que nós tenhamos aqui na nossa região do contestado também os benefícios que há, por exemplo, na região da Sudene, que pega do norte de Minas Gerais até boa parte do norte e nordeste do país. Esta é uma reparação histórica que precisa ser feita com esta região, para o Estado de Santa Catarina, que, além de tudo, historicamente também recebe menos benefícios do governo do Estado. O nosso dinheiro vai para Brasília e não retorna. E, além disso, outras regiões que recebem esse dinheiro que não volta para nós, têm benefícios para a instalação de empresas naquelas áreas. Por isso, esta reparação vai começar a partir de hoje, com um movimento que nós lançaremos aqui na Assembleia, e convido a todos a acompanhar o histórico que nós vamos apresentar aqui nas breves comunicações. Muito obrigado. Nós vamos, então, abrir para mais 3 perguntas, que serão respondidas pelo deputado Maurício, deputado Adilson e deputado Lima, para que depois nós possamos ter a reunião da bancada regional. Boa tarde, não, bom dia. Sou João Luiz, do jornal Primeira Página, de São Bento do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sargento Lima. Sargento Lima, nós aqui do Planalto Norte temos uma dificuldade muito grande que é em relação à saúde. De todos os municípios da região sempre tem reclamações referente à saúde, deslocamento. Então, nós brigamos muito pela construção do hospital regional aqui no Planalto Norte. Eu quero saber se isso um dia vai sair do papel, vai acontecer. Então, essa é a nossa expectativa e esperamos isso da Alesc brigar por nós nesse sentido junto ao governo do Estado. Bom, muito bom dia. Vale salientar que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ela na 19ª e na 20ª legislatura, tem sido a grande parceira da administração do Executivo no Estado de Santa Catarina. Nós podemos testemunhar isso de muito perto. De forma especial, nós nos reunimos, a bancada do Norte e também a presidência dessa casa, constantemente, junto ao governo do Estado, toda vez que algo de importante nos é chamado e que a gente tem que colocar o nosso time em campo de uma forma mais simplória para poder falar. O que é colocar o time em campo? É apontar quais são as deficiências de cada região. E a bancada do Planalto Norte tem feito isso com muita eficiência. Fato é que já foram investidos aqui no Hospital de Mafra 80 milhões de reais. Isso é um primeiro passo. E nós aqui damos condições para que o governo do Estado faça isso. Agora, no período pré-recesso, nós tivemos a oportunidade de aprovar matérias importantíssimas, voltadas, inclusive, a incentivos fiscais. Nós acompanhamos para e passo a passo as ações do Executivo, que essa é a função do Legislativo, e quando nós estamos acompanhando essas ações, nós deixamos muito claro. E isso reverberou, isso refletiu na conduta da administração do Estado, no que diz respeito à região serrana do nosso Estado, região de Lages ali, e a região do contestado. Fato é que em todas as reuniões do Santa Catarina levada a sério, o governador cita essa preocupação que ele tem com o Planalto Norte. Sou testemunha aqui também dos recursos que são enviados via emendas parlamentares e que, graças a Deus, elas têm sido pagas. Talvez isso seja o reflexo da boa parceria da Alesc com o governo do Estado, e muitas delas são encaminhadas para a saúde aqui. Eu, de verdade, eu não vejo mais daqui para frente espaço para que a gente tenha no Estado de Santa Catarina uma região a ser esquecida, não só por esse governo, por qualquer governo que venha.
né? Santa Catarina está ficando cada vez menor. Nós temos um problema muito grande em relação aos migrantes que chegam no Estado. Nos últimos 5 anos, nós contabilizamos praticamente 370 a 400 mil pessoas que chegaram aqui. Essas pessoas precisam de saúde. Essas pessoas elas precisam ser assistidas. E não tem deixado de acontecer isso. Então, na função específica de legislativo, de Assembleia Legislativa, o que nos cabe ser feito está sendo feito pela bancada do Norte, pelos 40 deputados de uma forma conjunta, muito bem capitaneadas pelo nosso presidente Júlio Garcia. E vale ressaltar, principalmente no que diz respeito à saúde, que nós temos parte delas que são engessadas para a saúde, então a gente tem feito a nossa parte também. E muitas vezes deputados, a exemplo do doutor Vicente Caro Preso, que ultrapassa esse valor que é obrigatório, né, das emendas parlamentares serem cedidas para a saúde, são destinadas dessa forma. Então, mais uma vez, a gente mostra que a Assembleia Legislativa é uma grande parceira dos catarinenses, é uma grande parceira do governo que esteja ali, sem pautar questões partidárias. Nós estamos aí com um saldo positivo com o catarinense, graças a Deus. Mais 2 perguntas? Rony, das redes sociais da Alesc. Bom dia, deputados. Uma das características do Alesc itinerante é a questão da participação das entidades, né? Como é que foi a escolha dessas entidades e a temática que elas vão trazer aqui para as sessões, tanto nas comissões quanto nas sessões plenárias? Obrigado. Bom dia a todos. Antes de responder a pergunta, eu quero aqui agradecer a toda a Assembleia Legislativa, eu como líder do governo. Antes do recesso, nas 2 últimas semanas, nós analisamos na Assembleia 32 projetos do governo, todos aprovados sob a liderança do nosso presidente Júlio Garcia, todos aprovados com poucas emendas e emendas que contribuíram muito para o melhoramento do projeto. Isto sim é fazer uma política diferente, a Assembleia Legislativa com o governo, para dar ao catarinense a condição de melhoria de qualidade de vida. Quanto às pautas aqui que são discutidas, já foram respondidas, mas as entidades, cada deputado, então, teve a participação e apresentou 3 ou 4 entidades conforme a sua iniciativa para poder hoje se apresentar aqui. Isso é muito importante porque também nós ficamos conhecendo o papel das entidades, o que elas fazem e o que elas necessitam, o que precisam. Aproxima muito a Assembleia Legislativa, os deputados, com essas entidades que fazem um trabalho maravilhoso, que a gente sempre diz, é aquilo que o governo não faz, não pode fazer, as entidades fazem, e muitas delas com recursos enviados pelos deputados e também pelo governo do Estado. Queria só, presidente, aproveitar para dizer que no Santa Catarina levado a sério, nessa região, foram quase 200 milhões de reais investidos, colocados que estão sendo agora utilizados para várias obras de todas as cidades. Mas destaca aqui aquilo que o Fernando Crelli falou, a 477, se não me engano, 447, entre Canoinhas, Major Vieira ali, recebeu o pavimento de concreto. É uma das primeiras que tem. Isso dura 30 anos. Mas outro destaque, entre que vem na região norte, e essa reunião aqui do norte, é desde Joinville até Porto União, que vai ser assinada agora, nos próximos dias, 3 atas de manutenção dessa região norte, do DEINFRA de Joinville, que vão somar 200 milhões de reais até para ano que vem. Isso é muito investimento para a recuperação de rodovias, estradas e ajuda aos municípios. Também, amanhã, o governo do Estado assina, junto com o governador Ratinho do Paraná, um grande projeto que nós todos esperávamos, que é a pavimentação entre a BR-101, Garuva, até Itapuã, pagos com recurso do governo do Paraná, que nós ganhamos o royalties deles, do petróleo, que há muito tempo vinha sido discutido, em vez de ir para precatório, o governo então negociou para fazer essa pavimentação. E por que a importância dessa pavimentação? Porque a todo o escoamento da produção, ela vai daqui do norte, nordeste, do Planalto, da região oeste, toda a nossa produção, ela vai para o porto de São Francisco de Itapuã. De São Francisco, o doutor Vicente já falou, nós tivemos com o Renan Filho, o ministro, e ele garantiu
Ele garantiu que até o final do ano vai ficar pronta a licitação e ano que vem começa a duplicação. E essa agora de Itapuá também é um grande ganho para nós. Obrigado. Mais uma pergunta para a gente poder começar a reunião da... Deputados, com relação aqui ao Planalto Norte, né? Perguntar para vocês aí sobre a ligação do Planalto com o Alto Vale, que é o 114. Como é que está essa ligação e se a Assembleia tem discutido isso para fazer esse desenvolvimento, que é um projeto importante na questão da infraestrutura e do desenvolvimento do Planalto, que é o que mais interessa para nós aqui hoje. Né? Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade da Assembleia Legislativa de estar aqui. É a minha primeira sessão itinerante, estou há 20 dias no mandato e vejo isso com muito bons olhos, porque quando vereador, presidente, meu primeiro trabalho lá em 2017, já estamos no terceiro mandato lá em Joinville, o primeiro trabalho que implantamos, juntamente com, na época, o então vereador Fernando Crelling, foi o gabinete nos bairros, que, na verdade, na instância do município, tratava-se também de uma sessão itinerante do nosso gabinete em todos os 42 bairros de Joinville. E chegando na LESC, tendo a oportunidade de participar da LESC itinerante, para mim é uma satisfação muito grande. Quero parabenizar o presidente, né, por manter esse trabalho, que traz, né, a proximidade do deputado, do parlamentar com as comunidades. Não tenho dúvidas de que é aqui que se resolvem as coisas, é na cidade, no local, conversando com as pessoas. E a pauta proposta, né, da questão do sistema viário, eu creio que é uma unanimidade aqui na região, não só nesta, né, mas em todas as pautas que falam em mobilidade, tanto é que a principal pauta da comissão é a Serra Dona Francisca, que trata também da mobilidade. E ontem, né, quando vínhamos para cá, saímos de Joinville depois das 10 da noite, ficamos meia hora parados na Serra Dona Francisca em função de um caminhão parado. Então, a gente vê por aí que estas pautas elas precisam contar com todo o respaldo da comissão, da representatividade do Norte aqui nesta reunião, e eu tenho certeza que contará com o apoio dos parlamentares que aqui estão. Então, podem contar com o meu apoio nisso, né? Nós queremos ser propositivos, nós queremos estar junto à comunidade para poder ouvir esta e outras demandas para trazer as soluções junto, né, aos parlamentares, à Assembleia Legislativa, fazendo a pressão junto ao governo do Estado. Então, quero agradecer, desejar aqui um bom dia para todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Nós estaremos à disposição de todos os veículos durante o dia de hoje, durante o dia de amanhã. A participação de vocês é fundamental para que os nossos trabalhos possam ecoar e possam ter os resultados a que nos propomos. Quero aproveitar para saudar o deputado Padre Pedro Baldiceira, que acabou de chegar, e também a deputada Luciane Carminati. Muito obrigado. A bancada do Norte agora vai se reunir. Obrigado, deputados. Obrigado a todos. Tá aí, então, com a coletiva de imprensa agora, né, que encerrou nesse instante, presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, com a presença também dos integrantes da bancada da região norte do estado. Então está aberta oficialmente a edição itinerante da Assembleia Legislativa aqui na cidade de Mafra. Vão ser 2 dias de diálogo bastante intenso aqui com a sociedade do Planalto Norte, numa programação que aconteceria, né, normalmente no Parlamento Catarinense em Florianópolis, então está sendo deslocada aqui para a cidade de Mafra. Vamos acompanhar aí juntos na tela o que vai acontecer nesses 2 dias de programação. Então, mais cedo hoje, às 7h30 da manhã, a gente teve um café com a imprensa. Às 8 horas da manhã, a gente acompanhou agora, então, a coletiva de imprensa, né, com o presidente da Assembleia Legislativa e também com membros da bancada regional do Norte do Estado. 9 horas da manhã, então, aqui no plenário da LESC itinerante, a gente tem a reunião da bancada da região Norte. Às 10 horas da manhã, a gente tem a reunião do Integra, vai ser uma reunião presencial e remota. O Integra, que é um projeto da Assembleia Legislativa, que foi criado justamente depois daqueles ataques às escolas aqui, creches em Blumenau e também na cidade de Saudade. Logo na sequência, às 10h30 da manhã, a gente já tem início da reunião das comissões. Então, começa pela reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 10h30 da manhã. Às 11h30 da manhã, a reunião da Comissão de Esportes. E às 2 horas da tarde, então, a gente tem a sessão ordinária. Já na quarta-feira,
amanhã, os trabalhos também começam bem cedo aqui na Alesc itinerante. Às 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Às 9h30 da manhã, reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia. Às 10 horas da manhã, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem também às 10h30 da manhã a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Na sequência, a reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, às 11h15 da manhã, e às 2 horas da tarde, então, a sessão ordinária aqui da Alesc, debatendo os principais projetos que os deputados vão analisar nesta edição aqui em Mafra. Marcelo, é bastante importante, né, dizer que os projetos que estão sendo debatidos aqui na Alesc, boa parte deles dizem respeito às situações da região norte do estado. A gente acompanhou na coletiva de imprensa que, inclusive, duas prioridades da bancada da região norte são a infraestrutura e a mobilidade urbana. O Alesc itinerante tem essa característica de privilegiar o debate de projetos, de propostas que tenham relação com a região onde está sendo discutido, onde está sendo realizada a edição do Alesc itinerante. Também prioriza projetos de deputados que são da bancada onde está sendo realizada a Alesc itinerante. No caso aqui, a bancada regional norte, teremos projetos de deputados dessa bancada sendo votados não só nas comissões, mas principalmente nas sessões ordinárias. Também temos projetos de utilidade pública, que é algo importante para várias entidades que prestam serviço nos municípios da região norte. É claro que outros assuntos também podem entrar em pauta, né? A gente tem uma programação básica, pode sofrer uma outra alteração, mas o principal é esse, é o foco nas propostas relacionadas à região onde está acontecendo o Alesc itinerante. A ordem do dia ela é definida de forma prévia, mas ela pode mudar também, né, Marcelo? Esse detalhe bem que você colocou ali. Pode surgir alguma outra demanda que os deputados analisem, que seja precedente, que para ser, né, discutida aqui na Alesc itinerante, pode entrar em pauta a qualquer momento também. Quando é em Florianópolis, lá no Palácio Barriga Verde, geralmente nós temos a definição da ordem do dia com base por parte do presidente da Assembleia, reunido com os membros da mesa diretora e também com os líderes de bancadas e blocos parlamentares. Eles definem quais projetos serão votados, por exemplo, na ordem do dia, nas sessões que ocorrem lá em Florianópolis. Quando é aqui nas bancadas regionais, quando é no Alesc itinerante, é a bancada da região onde está ocorrendo o Alesc itinerante que define, juntamente com o presidente da Assembleia, quais projetos serão votados. E aí a gente tem uma quantidade grande de projetos de ordem de utilidade pública. Como nós já dissemos em outras ocasiões, vamos explicar mais para frente, é um projeto que tem uma importância muito grande para a entidade que recebe. Vamos dar mais um giro aqui pela Alesc itinerante para a gente mostrar mais uma vez a estrutura. Toda a estrutura montada, preparada aqui em Mafra. A gente tem o plenário aí na sua tela, ao vivo pela TVL, onde os deputados vão se reunir para as reuniões das comissões, também para a sessão ordinária aqui em Mafra. Então está tudo montado, tudo preparado para receber mais essa edição do Alesc itinerante. A gente tem imagens também de Mafra, né? A cidade de Mafra que tem em torno de 57 mil moradores, uma população bastante considerável. A gente vê as imagens aí na sua tela, a região norte do estado, Planalto Norte, nesse momento a gente falou, né, Marcelo, está friozinho aqui, 12 graus, mas é nesse clima que os deputados se reúnem e já está aqui com a gente ao vivo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, deputado, segunda edição esse ano, mas é um projeto que veio para ficar, né? Justamente para aproximar mais o parlamento da sociedade catarinense e discutindo as demandas na região onde essas demandas acontecem. Bom dia. Bom dia. Esse projeto da Alesc itinerante, criado na administração do presidente Mauro de Nadal, ele foi um sucesso. E nós agora, na nossa gestão, já tivemos oportunidade de ir a São Miguel do Oeste e agora estamos aqui em Mafra. É importante que a gente descentralize, não fique apenas nas grandes cidades. E é isso que nós estamos fazendo, agora fazendo a segunda rodada do Alesc itinerante, indo às cidades que não são as cidades polo, mas que são cidades importantes e que congregam micro-regiões importantes para Santa Catarina. Eu acho que a Alesc, mais próxima do cidadão, ela pode produzir melhor. E o conhecimento que a gente colhe dessas visitas que a gente realiza, dessa interação com a sociedade, permitindo nas nossas sessões que todos participem, que opinem, e que dê sugestões, fortalece o nosso trabalho e aprimora aquilo que é a nossa atividade lá na Assembleia Legislativa. Presidente, Mafra é um município que tem um vínculo muito forte com o estado do Paraná.
Nós estamos mais próximos da capital Curitiba do que da capital Florianópolis. Nessa característica específica aqui de Mafra, qual que é a importância de estar um município com essas características? Eu acho que a geografia nós não podemos mudar, né? Nós não vamos tirar Mafra da proximidade do Paraná. Mas a verdade é que o Paraná é um estado irmão e essa integração de Santa Catarina com o Paraná, tendo Mafra com essa proximidade, também ajuda. No dia de amanhã, por exemplo, o governador do estado vai assinar, juntamente com o governador Ratinho Júnior do Paraná, um acordo que vai permitir investimentos importantes para Santa Catarina. Então, eu acho que essa relação, né, harmônica entre os estados vizinhos, ela também é muito importante. E Mafra tem esse papel estratégico pela sua localização geográfica. Presidente, na reunião ali, na coletiva de imprensa, a bancada norte colocou algumas prioridades bastante importantes que a Assembleia Legislativa acompanha e não é de hoje, né? Que é a questão da mobilidade e infraestrutura. Foi citada o exemplo da Serra Dona Francisca, né, que é uma serra bastante importante, uma rodovia importante até para o escoamento da produção aqui dessa região. De que forma que a Assembleia tem acompanhado esses assuntos aí junto da bancada norte? Eu acho que a criação das bancadas regionais também foi outra mudança que aconteceu no trabalho interno da Assembleia Legislativa. A criação das bancadas permitiu que um grupo de deputados, independentemente de partido, possa concentrar as suas ações naquela região. E a bancada do Norte tem feito isso, tendo as suas prioridades, tendo a prioridade 1A, a Serra Dona Francisca, dentre outras, como o Hospital Regional e outras tantas prioridades da bancada. Eu acho que esse trabalho feito pela bancada regional, ele é fundamental e os deputados aqui da bancada do Norte têm desempenhado esse papel importantíssimo. Eu acho que foi uma iniciativa também que veio para ficar e certamente o fortalecimento das bancadas regionais vai melhorar ainda mais essa relação entre o cidadão e a Assembleia Legislativa. E a bancada tem o papel de colher as sugestões, né, e realizar aquilo que lhe compete e levar ao governo do estado aquilo que compete ao executivo. Presidente, Mafra também as sessões aqui marcam o início do segundo semestre legislativo da Alesc, né? Qual a expectativa para esse segundo semestre? Tem aqueles projetos básicos como o orçamento, mas qual que é a expectativa da atuação da Assembleia? Nós tivemos um primeiro semestre bastante produtivo, né? Só nas 2, 3 últimas semanas nós tivemos a oportunidade de deliberar sobre mais de 30 projetos, né? Eu diria que nós limpamos a pauta do primeiro semestre, mas temos agora projetos importantes do governo que estão em tramitação na Assembleia, vão ser deliberados no segundo semestre. Nós esperamos um segundo semestre com bastante tranquilidade, como vem sendo os trabalhos da Assembleia Legislativa até aqui. Nós estamos cumprindo religiosamente aquilo que preconiza a nossa Constituição, trabalhando bastante e fazendo com que o nosso trabalho seja independente, mas que seja harmônico. Isso visando o quê? Única e tão somente o melhor para Santa Catarina. Deputados, trabalho só começando aqui, a gente já vê o movimento aqui atrás do plenário, né? São 2 dias intensos de diálogo com a sociedade, né? Então, o que a gente pode falar agora, bom trabalho, boas discussões aqui e o trabalho segue. A gente busca fazer do ambiente em que se realizam as sessões itinerantes da Assembleia Legislativa o mais próximo daquilo que é a realidade da Assembleia lá na sua sede, na capital do Estado, para que a população que nem sempre tem condição de ir até a Assembleia Legislativa possa se sentir aqui numa sessão como se na Assembleia tivesse. Desejamos a participação de todos. Esse tem sido o grande trunfo e a grande virtude desse programa Alesc Itinerante. Um bom trabalho a todos. Gente, obrigado, viu? Obrigado, bom trabalho. E a gente vai acompanhando, claro, esse trabalho bastante intenso daqui para frente, até porque, como o presidente falou, né, Marcelo, a gente tem o slogan da Assembleia, presente na sua vida, e a Alesc Itinerante tem muito disso, né? Deixa eu já chamar aqui o deputado Fernando Krelling, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa e também é integrante da bancada norte,
aqui, né, deputado? A gente estava conversando com o presidente Júlio Garcia sobre as prioridades que vocês acabaram elencando aqui para o Planalto Norte, e uma delas é muito visível, que é a questão da Serra Dona Francisca, que está sendo discutida há muito tempo, né, essa problemática dos acidentes com vidas perdidas por ali, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho da bancada da região norte aqui nesse momento e desses projetos prioritários. Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha. Para nós é uma honra estarmos aqui no Planalto Norte Catarinense. Nós falamos de bancada do Norte, região da Amunesc, região da Anvale, mais ampla norte, que é o Planalto Norte Catarinense, e também recebendo e atendendo os pleitos, que não só dos prefeitos, mas também do terceiro setor. E uma das prioridades que a gente tem defendido há algum tempo, através da bancada do Norte, é a nossa Serra Dona Francisca, que é o acesso, a ida e vinda aí do Planalto Norte Catarinense, a ligação do oeste catarinense com o norte, com os portos da nossa região, que é São Francisco do Sul e Itapuá, e também a ligação da região norte do estado, do litoral, para o Planalto, para o meio oeste e o oeste catarinense. Ali nós tínhamos aí, ainda temos, né, grandes dificuldades, muitos acidentes ocorreram nos últimos anos, perdemos muitas vidas na Serra Dona Francisca. Logicamente a gente entende que muitas delas por imprudência, mas também nós precisamos aí ter uma requalificação naquele espaço. Requalificação como? Chega no horário noturno, depois das 5h30, 6 horas da tarde, escurece tudo, nós não temos uma iluminação na Serra Dona Francisca. Com isso, através da bancada do Norte, nós já conseguimos um avanço significativo, que é a instalação, e já começaram as obras, foi licitado, começaram as obras, de 2 áreas de escape ali na Serra Dona Francisca, no valor de 35 milhões de reais. Uma obra muito difícil de ser executada, mas já começaram aí a execução, que com certeza total, assim como foi a Serra de Curitiba, uma área de escape salvou muitas vidas, eu tenho certeza que se nós tivéssemos isso anteriormente, nós já tínhamos salvo diversas vidas. Agora, nós temos essa obra em andamento, o governo começou, e além disso nós temos outras prioridades. Na área da infraestrutura, muitas prioridades. Nós temos um pleito muito grande, que é a região aqui de Mafra, toda a região da Ampla Norte, de um hospital, ou no mínimo aí a ampliação do Hospital de Mafra, que serve de retaguarda para o Hospital de Joinville e o Hospital de Jaraguá do Sul. Então nós temos muitas coisas. E hoje e amanhã será muito importante, porque todas as entidades que aqui utilizarão a tribuna, elas trarão pleitos, né? Esses pleitos serão absorvidos pela bancada do Norte e, se Deus permitir, a gente vai colocar em prática. Existe uma distância considerável do Planalto Norte em relação à capital, né? É importante a bancada estar reunida aqui, principalmente a Assembleia estar presente, né, deputado? Sim, é muito importante. Eu sempre falei que a descentralização da Assembleia Legislativa ela é muito importante, pelo simples fato de dar voz e vez a todos, né? Hoje é muito difícil alguém sair do Planalto Norte Catarinense e ir até a Assembleia Legislativa para trazer um pleito. Muitas vezes o deputado está aqui na região, está aqui próximo, mas não consegue conversar com todos. Hoje não. Hoje é a oportunidade do Planalto Norte Catarinense, das entidades que representam o Planalto Norte, dos municípios, vereadores, prefeitos, poderem cobrar não apenas de não apenas da bancada do Norte, mas de todo o Parlamento Catarinense, que são os 40 deputados. Então, essa descentralização, eu sempre costumo falar que ela dá voz e vez a todos aqui em Santa Catarina. Deputado, para a gente encerrar, né, a gente está numa semana bastante importante, a Alesc Itinerante está aqui em Mafra, no momento que o Brasil vive a semana da taxação dos Estados Unidos, né? A gente tem aqui na região do Planalto Norte uma indústria moveleira muito forte, né, e que acaba exportando muita dessa madeira, muitos desses móveis para os Estados Unidos. De que forma é que a bancada aqui norte está acompanhando essa situação? Então, é assustador o que está ocorrendo pelo fato de que isso impacta diretamente a economia de Santa Catarina. Nós temos a indústria moveleira aqui no Planalto Norte, nós temos o metal mecânico ali na região de Joinville. Ontem eu ouvi algumas pessoas falarem que existem indústrias, essa taxação entrando em vigor, e existem grandes indústrias na região da Amunesc, região de Joinville, que podem acabar com o terceiro turno. Então isso é assustador. Rapidamente aí, acabando com o terceiro turno, 2, 3 indústrias da região de Joinville, nós podemos aí deixar 2.000, 2.500 pessoas desempregadas. Então isso é assustador. Então é uma bola de neve que a Assembleia Legislativa tem acompanhado, tem cobrado, o governo federal precisa se posicionar, e também isso é uma incoerência muito grande, porque quando a gente tem uma guerra de polarização, política, briga por ideologias, muitos acabam esquecendo a verdadeira essência e a função de alguém que representa um país, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, que a função é ser um estadista e representar o seu povo, e não a sua vontade. Então é isso que a gente tem brigado bastante. Não gosto de entrar nessa questão de polarização, de ideologia, de briga política, mas nesse caso a gente tem que entrar e apenas lembrá-los que
qualquer ação deles causa uma reação na população, qualquer ação de ambos, inclusive essa taxação, existe uma balança comercial que afeta os dois países, não é só o Brasil que é afetado, os Estados Unidos também. Então, eu acho que com coerência e principalmente com responsabilidade, isso precisa chegar no fim e aí nenhum dos dois países serem atingidos por essa taxação inventada aí no nosso país. Perfeito. Deputado, obrigado, viu? Bom trabalho nesses 2 dias. O deputado que está indo agora para a reunião da bancada, que começa daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, né? Daqui a pouquinho. Obrigado, Vitor. Gente, grande abraço, muito obrigado por todos estarem acompanhando a Lesc Itinerante aqui no Planalto Norte Catarinense. Perfeito, obrigado, viu? Está aqui com a gente também, viu, Marcelo? Eu vou pedir licença aqui, está chegando aqui com a gente o prefeito de Mafra, o Emerson Mas. Prefeito, obrigado pela presença, bom dia primeiramente, né? Primeiro eu quero perguntar para o senhor qual é a importância da Lesc Itinerante, do Parlamento Catarinense, está vindo aqui para a região de Mafra, né, no momento desse que a gente está vivendo, né, e dessa aproximação com a cidade. Bom dia a todos que nos acompanham. Para a gente é um momento importantíssimo, a primeira vez na história do Planalto Norte, na história de Mafra, que nós temos a presença da Assembleia Legislativa em nossa cidade, em nossa região. O Planalto Norte é uma região que sofreu muito, né? O nosso histórico aqui de muitas dificuldades, de muitas lutas, a história da Guerra do Contestado, que nos trouxe grandes dificuldades de desenvolvimento. Na sequência, a gente começou a alavancar o desenvolvimento através do extrativismo da madeira. Aí, quando veio as restrições do extrativismo da madeira, novamente a região toda retraiu. E aí a gente começou a se reinventar com o agronegócio que hoje é muito forte, muito pujante na nossa região. Só que aí com o desenvolvimento a gente vê grandes também necessidades, né, de um olhar diferenciado de investimento, seja na infraestrutura, seja na área tecnológica, seja na área também da industrialização, né? Nós temos aí um olhar diferenciado no atual governo do Jorginho Melo, onde a gente está tendo grandes investimentos em todos os municípios, né? Temos nos reunido muito com os nossos prefeitos através da nossa Associação dos Municípios, do nosso consórcio, onde criamos um plano de desenvolvimento regional, direcionando alguns eixos de desenvolvimento econômico da nossa região, e temos aí muitos pleitos, né, junto com os deputados, e é importantíssimo essa presença maciça dos deputados hoje para estar ouvindo nossos pleitos, as nossas reivindicações para o desenvolvimento da nossa região. O senhor falou de pleitos, né? O senhor poderia adiantar para a gente alguns daqueles que serão apresentados aqui aos deputados? Perfeito. Temos pleitos aí, como na área de desenvolvimento da infraestrutura, né, que é uma grande necessidade que temos na nossa região, na área de estradas rurais. Hoje já temos um plano do Estrada Boa Rural, né, que temos várias solicitações a serem feitas, né? Nós temos grandes extensões territoriais. O Mafra hoje é a 4ª maior extensão territorial do estado de Santa Catarina, inclusive a maior produtora de soja hoje do estado é Mafra, né? E os nossos municípios todos aqui ao redor, Itaiópolis, Canoinhas, Papanduva, Três Barras, Monte Castelo, todos os municípios aqui também têm uma grande extensão territorial, então temos grandes necessidades, né, de pavimentação das nossas estradas rurais, de substituição das nossas pontes de madeira por pontes de concreto, né? Também a vinda de novos empreendimentos que venham ajudar a industrializar o agronegócio, que hoje é a grande dificuldade que nós temos, que os nossos produtos acabam sendo exportados todos in natura, né? Como o exemplo soja, do milho, os demais produtos, né? E nós precisamos industrializar, então a gente precisa também um olhar diferenciado para a atração de novos investimentos, políticas diferenciadas que nos tragam também o olhar diferenciado desses grandes investimentos para se salvar nossas regiões. Prefeito, a gente olhou, a gente estava rodando as imagens aí na sua entrevista, algumas cenas aqui da cidade de Mafra, vamos ver se o pessoal consegue rodar de novo essas imagens. A gente vê que o povo é um povo acolhedor, uma cidade bonita, próspera, né? O que o senhor espera, né? O senhor assumiu aí a prefeitura, o que o senhor espera aí para os próximos anos aqui da cidade? Bom, eu fui agora reeleito, reconduzido à gestão com 66% dos votos, né? Quando assumimos a gestão do município de Mafra, levantamos a bandeira de Mafra, uma cidade empreendedora. Inclusive, no ano passado, Mafra recebeu o reconhecimento como a melhor educação empreendedora do estado de Santa Catarina, né? Um reconhecimento do SEBRAE. E nós temos aí realmente projetos audaciosos de desenvolvimento da nossa cidade, na área de pavimentação, na área de saneamento, na área de infraestrutura como um todo, né? E a gente tem percebido que a população de Mafra, ela realmente voltou a acreditar na cidade, voltou a acreditar na política, voltou a acreditar realmente em grandes projetos, né? E isso nos dá cada vez mais vontade, nos dá mais motivação de buscar recursos, de buscar apoio e realmente trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Que nós, como agentes públicos, né, a nossa responsabilidade é realmente melhorar a qualidade de vida da população, né? Isso a gente tem feito, não somente em Mafra, mas toda a região do Planalto Norte, né, com o apoio de todos os deputados, com o apoio do governador. E nós ficamos muito felizes de o Planalto Norte estar sendo olhado de forma diferente, né? E prova disso hoje é a Lesc Itinerante que está sendo realizada na nossa cidade.
Prefeito, Mafra tem uma relação muito próxima com o estado do Paraná, né? Rio Negro, município vizinho aqui. Mafra se originou de Rio Negro, né? Lá na década de 1910. Essa relação próxima com o Paraná, qual que é a importância, com base nessa proximidade do Paraná, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina estar aqui na cidade de Mafra? Perfeito. Na verdade, a gente tem um chamado, um carinho carinhoso, né, que nós chamamos de Rio Mafra, né, que é Rio Negro e Mafra, que o centro das duas cidades estão conectados. Inclusive, nós temos grandes desafios, né, por ser duas cidades com dois estados distintos, né, que são a questão de investimentos, de olhar dos dois estados, né. Por exemplo, nós temos hoje uma grande necessidade de uma terceira ponte, né, que aí a gente precisa de investimento dos dois estados, dos dois municípios. E a gente já tem trabalhado em algumas linhas para a solução desse problema, né? Inclusive nós criamos um consórcio intermunicipal entre Mafra e Rio Negro já para a solução do transporte coletivo. E como das duas cidades, o simples ação de transporte coletivo a gente não consegue ter, se por exemplo só Mafra contratar ou só Rio Negro contratar. Nós temos que ter realmente a autorização da própria ANTT, da Agência Nacional de Transporte, né? Que nos autoriza essa operação, né? E com esse consórcio, agora nós temos conversado, inclusive, com o prefeito de Rio Negro, né? Nós vamos transformar num consórcio multifinalitário para trazer outras soluções. A questão de infraestrutura, como o caso do investimento numa nova ponte, como é a situação também do próprio estacionamento rotativo, né? A gente tem que ter em conjunto áreas da segurança, áreas da saúde, porque hoje no Mafra nós tivemos um excelente hospital, né, que inclusive estamos dobrando a capacidade de atendimento no hospital com a nova torre, investimento de 80 milhões no governo do estado. Mas o povo de Rio Negro ele tem que se deslocar para a cidade de Campo Largo, né, quando precisa de qualquer atendimento, né? E a gente está trabalhando através do consórcio para que o povo de Rio Negro possa ser acolhido em Mafra e o povo de Mafra pode ser acolhido em Rio Negro. Dessa forma a gente fortalecendo cada vez mais os laços que nós temos, né, nas cidades aqui que nós chamamos de Rio Mafra, né? Um dos grandes projetos que já colocamos em ação, nós tínhamos já um festival gastronômico realizado em Mafra, já está na sua 3ª edição. E esse ano, né, em parceria com a Prefeitura de Rio Negro, através do consórcio, nós criamos o Festival Gastronômico de Rio Mafra, unindo realmente os empreendimentos de Mafra e Rio Negro, já realmente selando ainda mais essa conexão que existe entre as duas cidades. Perfeito. Prefeito, que daqui a pouquinho também participa aqui da reunião da bancada da região norte, junto com os outros prefeitos, né? Boa reunião para o senhor. Obrigado por receber a Assembleia Legislativa aqui na sua cidade. Transmita à população, né, Marcelo? A gente chegou ontem aqui. População extremamente generosa, extremamente receptiva aqui para a gente. A gente veio na semana passada também gravar aqui. Então, população extremamente calorosa recebendo a gente. Obrigado pela participação, falando ao vivo aqui na TVL. Muito obrigado. Eu que agradeço e, mais uma vez, as boas-vindas a todos os nossos deputados, a toda a equipe da Assembleia Legislativa. Sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Sinto muito bem acolhido, né? Vamos ter um pouquinho de frio, mas com certeza esse calor humano, esse olhar carinhoso que nós temos da nossa população vai aquecer o coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, viu, prefeito? Só para a gente também confirmar aqui, daqui a pouquinho também, além do prefeito Emerson Mas aqui de Mafra, participam da reunião, já confirmados, né, da reunião da bancada norte, os prefeitos de Itaiópolis, Ivan Reck, o prefeito de Monte Castelo, o Cirineu Ratuschski, a prefeita de Santa Terezinha, Valquíria Schwartz, a prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel Hoppe, né, o prefeito de Irinópolis, o Juliano Pose Pereira, o prefeito de Porto União também confirmou presença aqui, o Juliano Hassan, a prefeita de Três Barras, Ana Cláudia da Silva Keg, e também o prefeito de Corupá, o Edgar Eiper. Também estão confirmados daqui a pouquinho, o Marcelo, 9 horas da manhã, começando então essa reunião da bancada norte. Também, falando da bancada norte, vamos chamar aqui, está aqui com a gente já, o deputado Dr. Vicente Carro Preso, o deputado Vicente Carro Preso. Doutor, bom dia, deputado. Bom dia. Ele coordena a bancada regional norte. Deputado, é importante quando a gente fala em bancada regional norte, é que não tem partido político, né, deputado? Todos os partidos eles acabam se juntando para atender as demandas de uma região, né? E é exatamente isso que acontece na bancada norte também, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia aos amigos aqui do Planalto Norte. Nós fizemos questão que fosse em Mafra justamente por uma questão de mérito, né? Todas as regiões de Santa Catarina, elas merecem ser ouvidas, as entidades merecem ser ouvidas, os prefeitos, vice-prefeitos, enfim. É por isso que nós estamos e parabenizamos Mafra pela organização, o prefeito tem participado, o presidente da Câmara tem participado da organização desse evento tão importante, uma decisão madura
da Assembleia Legislativa, que começou com o Nadal, com o presidente Mauro de Nadal, está sendo mantida pelo presidente Júlio Garcia, justamente para isso, para a gente abrir o coração e também ouvir algumas demandas que talvez a gente não saiba que estão acontecendo, mas tem prioridades aqui que nós temos que ajudar e por isso que a Assembleia está aqui reunida para ouvir todos. Esse que talvez seja o papel preponderante da Alesc itinerante, né? Às vezes essas demandas não chegam até os deputados e nessa aproximação do parlamento com as cidades, ouvindo as pessoas onde elas moram, essas demandas acabam chegando ao conhecimento dos deputados, né? Não tem dúvida. Por exemplo, cada deputado teve a oportunidade de sugerir algumas entidades para serem ouvidas. Cada uma tem 5 minutos, são 15 entidades hoje e 15 amanhã. Então, quando eu estava vindo para cá de Jaraguá do Sul, eu fui solicitado por alguém de Porto União que quer ser ouvido também. Então, vamos abrir um espaço na bancada norte ou em outros momentos, né, para ouvir essas situações, porque o terceiro setor é que move o país. Eu sou de uma cidade onde o terceiro setor, se não existisse, fecharia praticamente tudo, fecharia o hospital, fecharia clube de mães, fecharia uma série de outras atividades, né, culturais e beneficentes, impossível de a gente tocar a vida sem a presença delas. E aqui justamente nós precisamos fortalecer esse terceiro setor. Então é uma oportunidade para eles se manifestarem, se apresentarem e a gente ouvir e eventualmente até incluir dentro de nossas emendas ou dentro do nosso prestígio para a resolução de tantas coisas que precisam. Agradecer então ao deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é o coordenador da bancada do Norte. Daqui a pouquinho começa a reunião. Bom trabalho para o senhor e para todos os deputados. Valeu, estamos juntos. Vamos trabalhar em conjunto aí e fazer essa melhor reunião até agora. Obrigado. Deputado Dr. Vicente Carro Preso, então, coordenador da bancada da região norte aqui do estado pela Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, então, começando, né, Marcelo, 9 horas da manhã, já está um pouquinho atrasado, 9h12. Agora, a primeira reunião, então, aqui, que é a reunião da bancada norte. A gente tem também a reunião do Integra, o Integra, que é um projeto importantíssimo da Assembleia Legislativa também, Marcelo, que trata da segurança das escolas, então, reunião que vai ser aqui também na Alesc itinerante. Também teremos depois, Paulo, essa reunião da bancada da Integra é uma reunião mais interna que trata de aspectos relacionados ao comitê, que tem um caráter permanente, é um comitê que está sempre discutindo questões relacionadas à promoção da cidadania e da cultura de paz nas escolas, e depois começam as reuniões das comissões permanentes que vão deliberar matérias e também vão ouvir entidades. É isso aí, a gente segue acompanhando aqui ao vivo na TVAL. Você pode acompanhar toda a programação pelo canal Sinal Aberto aí na Grande Florianópolis, pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, no @AlescSC. A gente está vendo imagens ao vivo aqui do plenário, o plenário todo montado, toda a estrutura já está pronta aqui para receber então esse projeto da Alesc itinerante, que começou justamente com a coletiva de imprensa logo mais cedo aqui na região de Mafra. Claro que a TVAL vai acompanhar tudo ao vivo também no nosso canal aí, no Sinal Aberto, nas redes sociais também, Marcelo. Lembrando, né, Paulo, que no decorrer da programação da TVAL, é claro, as pessoas vão acompanhar pelo YouTube, pelo canal da TVAL disponível em Sinal Aberto, vão acompanhar os eventos, as reuniões das comissões, a manifestação das entidades, mas também no decorrer dessa programação, a nossa equipe de jornalismo estará sempre presente, trazendo informações, atualizando entrevistas a respeito de toda essa movimentação que acontece aqui. Lembrando, sessão ordinária às 2 horas da tarde. Hoje a gente tem que conectar também ao vivo antes da sessão ordinária, justamente para dar essa prévia do que vai ser debatido na sessão ordinária de hoje. Sessão ordinária hoje às 2 horas da tarde, amanhã também às 2 horas da tarde. E aí começando então essa programação aqui do Alesc itinerante na cidade de Mafra. A gente volta daqui a pouco ao vivo aqui também, justamente também com a bancada, com a reunião da bancada norte aqui ao vivo da cidade de Mafra no Alesc itinerante. Continue acompanhando a nossa programação ao vivo pela TVAL e também no nosso YouTube, @Assembleia SC, e nas nossas redes sociais.